partes, né? Na verdade, você fez um diagnóstico que realmente aconteceu, principalmente no segundo tempo. Nós não tivemos criatividade e competência para fugir do sistema defensivo adversário, né, da marcação, um posicionamento mais recuado que a equipe do Xangai teve após fazer o gol. Nós não tivemos a posse da bola, tivemos o jogo, tivemos até paciência para trabalhar essa bola, mas não tivemos a criatividade, né, e a competência para finalizar e para fazer dessa posse de bola e dessa superioridade dentro do segundo tempo, conseguir converter isso em gols e trazer o resultado a nosso favor. Com relação à base, a gente tem aproveitado alguns jogadores, tem dado oportunidade a alguns jovens jogadores que têm trabalhado com a gente. O próprio menino é um jogador que está trabalhando com a gente, mas a gente sabe que pela pressão do momento, e o momento ele não é desse jogo em si, ele é da situação do Santa Cruz, do time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, que deixa o seu torcedor triste por essa situação e que cobra, né, porque realmente cobra e tem que cobrar os resultados. Então nós temos que ter cuidado para lançar esses jovens jogadores, porque talvez não seja o melhor momento, mas estamos analisando todos dentro da sua capacidade e a partir do momento que acharmos que eles têm essa capacidade para vestir a camisa titular do Santa Cruz, entrar em campo e decidir os jogos, a gente vai utilizar. O torcedor critica, xinga, vaia, chama de burro. Até que ponto o torcedor tem razão? Sempre que o time perde, tem razão. Quando ganha, não tem. No futebol, mais ou menos, a gente tem que ser direto, né? Porque muitas vezes os jogos são até parecidos em algumas circunstâncias e o resultado bem diferente, né? Hoje nós começamos muito bem a partida, tivemos algumas oportunidades, metemos bola na trave, tivemos um bom jogo, mas não saímos na frente. Sofremos um contra-ataque, sofremos um pênalti, sofremos um gol e a partir daí o jogo se torna muito mais difícil com uma equipe que se defendeu com os 11 jogadores, né? Depois quiser fazer a expulsão. Então o torcedor tem razão a partir do momento que a gente perde um jogo que não era para perder, contra uma equipe que veio aqui, fez um jogo, praticou o antijogo, né? Fez cera, fez tudo que envolve o futebol, que a gente sabe que faz parte, e nós teríamos que ter um pouco mais de capacidade e qualidade para poder vencer essa partida. Marcelo, a reclamação maior do torcedor em cima das substituições do Caçarrato, do Senna, que estavam bem no jogo. O que você pode falar sobre as duas trocas? O Everton eu troquei um lateral, né? Todos dizem ser muito defensivo, porque era zagueiro, por um atacante, era o que a gente precisava no momento, atacar. Tínhamos um jogador a mais, não havia mais a necessidade de ter mais um lateral em função de marcação por aquele lado e botei mais um atacante aberto. Optamos por tornar o time naquele momento mais ofensivo. Aí o Flávio faltava um pouco menos de 10 minutos. A questão é você botar um jogador descansado, com um pouco mais de força, com uma característica parecida, era um atacante por outro. Mas, enfim, não surtiu efeito. E a partir do momento que você que não surte o efeito, né, do gol, de se reverter um resultado, a impressão que fica é que a substituição não foi boa. Marcelo, me permita, você, os companheiros do Pequeno Triângulo, com essa pergunta, é bastante louvável a tua atitude em colocar um time para frente, sempre em busca dos gols, variando às vezes com 3 atacantes. Mas diante de tudo que aconteceu até agora na Copa do Nordeste, nesse Campeonato Pernambucano, até o jogo de hoje, você não está conseguindo extrair o máximo dos seus jogadores, desse elenco que você tem em mãos, ou está faltando muita qualidade para que esses jogadores assimilem o que você está pedindo? Na verdade, o que está faltando é uma estabilidade maior, né? A gente tem tido uma variação e isso tem se refletido nos resultados. Então, conseguimos algumas vitórias importantes e
em seguida temos uma derrota como essa de hoje, que com certeza não esperávamos, não estava no nosso planejamento, né? Perder pontos num jogo como hoje. Mas a gente tem, se eu não tiver uma equipe ofensiva num jogo como esse de hoje, jogando em casa, né, com um chão grande, com todo respeito, nós temos que buscar sempre o ataque. Eu acho que isso é indiscutível, né? É lógico que você precisa acertar alguns detalhes e nem sempre ter 3, 4 atacantes é sinal de que você vai ter maiores oportunidades, né? E hoje, inclusive, nós tivemos 3 atacantes, às vezes até 4, se você for considerar o Maranhão um atacante, né? E não conseguimos fazer disso uma criação maior de oportunidades ou uma efetividade maior na hora das conclusões. Então, nem sempre isso funciona, mas é uma maneira que eu costumo trabalhar e domingo novamente vamos ter um time para frente. Paulo César estava em Portugal e o Júnior Santos em Malta. Claro que a adaptação é importante. Agora, os dois estão deixando a desejar aqui no Santa Cruz ainda, Marcelo, para você? Eu acho que quando perde, né, vem sempre uma cobrança um pouco maior em cima do grupo de uma maneira geral, né? E a gente sabe que alguns jogadores têm sido mais cobrados, principalmente os atacantes, né? Quando você perde um jogo sem fazer gols, e a gente vinha tendo um bom comportamento no setor ofensivo nesses últimos jogos, mas tem faltado um pouco mais de todos, no sentido de você analisar essa derrota de hoje, faltou um pouco mais, com certeza, não só do Paulo, que entrou no segundo tempo, mas e o Danilo no final do jogo. Você cobrar de 2 jogadores que jogaram menos de 45 minutos por uma derrota, eu acho que é injusto. Professor Marcelo Martelotti, como é que é trabalhar diante de uma insatisfação tamanha da torcida coral em relação ao senhor? Qual é o seu limite? Na verdade, o meu limite é ver o torcedor, reverter a situação, ver o torcedor satisfeito, conquistar vitórias, né, que possam nos levar à disputa do título. Esse é o nosso objetivo nesse momento e é o que a gente pensa o tempo todo. Então, a insatisfação, eu já falei, ela vem de outros tempos e ela reflete em qualquer derrota que o Santa Cruz sofre. Então, não adianta a gente justificar aqui que o time é o segundo colocado no campeonato e que fez uma campanha boa na Copa do Nordeste, porque a cada derrota essa insatisfação que está acumulada já há algum tempo dentro do torcedor, ela se reflete no campo. Mas hoje, com certeza, essa derrota, o torcedor tem razão de sair insatisfeito, de ter ficado insatisfeito, porque nós também ficamos. O elenco é limitado? Não, na verdade, ele tem uma característica dentro das possibilidades do clube, que a gente, lógico, precisa trabalhar, mas a gente falar que o Santa Cruz não tem um elenco em condição de vencer esse tipo de jogo de hoje, seria absurdo. Nós não vencemos porque jogamos abaixo da nossa capacidade. Marcelo, qual o grau da dependência da equipe em relação ao Natan? É um grau importante, porque, e eu digo isso com tranquilidade, porque não é só o Santa Cruz que depende do Natan. Outros tantos clubes têm jogadores que são insubstituíveis. Se eu tivesse um substituto do Natan, provavelmente ele seria titular. Se eu tivesse 2 Natans, jogariam os 2. Né? Então, quando ele sai e a gente não tem um jogador com a capacidade que ele tem, nós vamos sentir. Isso é normal que sinta. Por isso é importante, foi importante a recuperação do Natan, ele ter jogado essa sequência de jogos que ele jogou esse ano. É importante que a gente sempre esteja atento a esses sinais, né, de cansaço, de algum esforço a mais para que a gente não o perca por um período maior, porque ele realmente tem peso pela capacidade que ele tem. Dá tempo até o final dessa segunda fase, desse segundo turno, você chegar na reta final, na fase decisiva, com o time já encaixado do jeito que você quer, Marcelo? A gente tem que ir encaixando com os jogos, a partir da semana que vem a gente tem um pouco mais de tempo para treinar, mas
É importante nesse momento que a gente se prepare bem e que consiga um resultado bom, uma vitória lá no domingo, para que a gente volte novamente a ter uma posição mais tranquila com relação à classificação. E a partir daí a gente, com 2 semanas, com jogos só no final de semana, durante 2 semanas, a gente tem um pouco mais de tempo para trabalhar e esse tempo de trabalho com certeza se reflete nos jogos. Essa semana a gente sabia que seria puxada, o que a gente não esperava é que houvesse esse tropeço nesse jogo em casa, mas eu entendo que é importante que a gente chegue, busque a classificação e chegue bem para as semifinais e finais do campeonato. A viagem para a Serra Talhada, o calor do domingo lá no Sertão e pouco tempo para trabalhar até o duelo contra o Serra, são adversários do Santa Cruz ou o Santa tem que atropelar isso e chegar lá e vencer o Serra Talhada, Marcelo? Após uma derrota, esses adversários têm que ser superados, né? A gente sabe que vai ter toda essa situação, uma viagem longa, calor excessivo, um adversário que costuma jogar bem dentro da sua casa, mas o que eu falo para os nossos jogadores e a gente tem colocado isso em campo é que um time grande como o Santa Cruz não pode perder 2 jogos seguidos, né? E a gente sempre deu uma resposta positiva após uma derrota, todas as ocasiões em que perdemos logo em seguida, mesmo fora de casa, respondemos bem e conquistamos uma vitória. A gente espera que domingo não seja diferente.